Boa noite mais uma vez. Hoje é quinta-feira, dia 23 de março. São 19 horas e 42 minutos. Hoje o tema da nossa pregação, do nosso discurso é hereditário na luz da Bíblia. Vamos aprender. Faltou maldição, né? Maldição hereditária à luz da Bíblia. Vamos aprender. Você sabe o que é maldição hereditária? Por exemplo, uma enfermidade. Pode deixar aí, se você quiser. Tá? Pode deixar. Aí passa pro teu pai, aí o teu pai passa pro teu filho, Pode deixar. e assim por diante. O que traz a maldição hereditária? São as coisas erradas que os nossos antepassados fizeram. Não é o que a gente faz, não? Maldição hereditária é pecado. É quando você deseja aquilo que não pode, querendo deturpar o ensinamento da palavra de Deus. Claro que nós vamos falar com moderação para que a gente não possa sofrer represária. Mas nós estamos falando de maldição hereditária. É uma maldição que vem de geração em geração. Mas se nós dar o grito e falar basta, o que acontece? Acabou, parou. Eu tinha uma maldição hereditária na minha vida. A Rose tinha uma maldição hereditária na vida dela, mas ela precisou fazer o quê? Gritar. Eu não quero isso, porque muitas das vezes é mais forte do que você. Você não quer, dentro do teu íntimo não quer, mas aquilo vem te dominando dia a dia. Ainda mais se você se recolhe, fica escondidinho, é aquilo que toma mais força. Mas quando você se expõe e vem buscar Deus, Deus, eu quero ajuda, Deus, eu não aceito isso, o meu pai foi assim, o meu pai era um cachaceiro, o meu pai era um drogado, eu não quero ser igual. Tem filmes aí que relata isso, ou não tem? Eu não quero ser igual ao meu pai. O rapaz foi e mudou a história dele. Melhor prova de filme é o homem de honra, né? Um homem que ele nasceu em uma família pobre, ele passou, se eu não me engano, a ser cozinheiro do exército, e ele falou, eu vou conseguir. E ninguém deu oportunidade para aquele homem. Mesmo aquele homem sendo copeiro, ele acreditou que ele poderia ser alguém na vida. E ele foi, na história, o homem que conseguiu ser o homem de honra. Vê o filme que você vai entender melhor. Mesmo a perna dele quebrada, ele conseguiu fazer o que ninguém outro faria. Ele descia a profundidades louca. Ele descia porque tinha algo que era para resolver, que era em altas profundidades. E ele conseguiu a maior patente que existia na época, naquela profissão. E você hoje pode alcançar a maior patente que existe dentro de uma família. O que é a maior patente, pastor? Ser um pai de família. Ser uma mãe de família, ser uma mãe honrada, ser um pai honrado, ser um filho honrado, de tua mãe falar assim, ah lá, é meu filho, ah lá, é o meu filho, ao qual a minha alma tem prazer. Mas tem mães que olham assim, quem é aquele rapaz? Como é que você tá, vizinha? Das coisas. Ué, você mudou de assunto por quê? Quem é? Vizinha, e aí? Não tem prazer. Tem mãe que não tem prazer de falar do seu filho. Tem pai que não tem prazer de falar do seu filho. Por quê?
Porque muitas das vezes o filho o desonrou. Muitas das vezes o filho não fez o que era para ser feito. E hoje nós vamos descobrir, à luz da Bíblia, é maldição, tá? Porque senão você não vai entender. É maldição hereditária à luz da Bíblia. Amém? É maldição hereditária a maldição. É com C, né? À luz da Bíblia. Vamos aprender. Aproveitar lá, aprender um pouquinho de língua portuguesa aí. Graceta, bota uma crase no ar. Aonde? O agudo ao contrário. Assim? Isso, na direção do oeste, onde só se põe no ar aqui, rapaz. A luz da Bíblia. Cadê a luz? Aqui? É pra lá? É isso, ao contrário. A luz da Bíblia. Hoje não tem ninguém melhor para poder te ensinar sobre isso do que a missionária Rose. Ela quem me ajudou a vencer as maldições que existiam na minha vida. Então não tem ninguém melhor do que ela para poder nos ensinar. Não é verdade? Rapaz, boa noite para todos. Hoje vai ser bênção nas nossas vidas. Só você não ficar preocupado com nada. Só foco, aprender e colocar em prática. Eu vou ler e depois a gente vai para a Bíblia, tá? Vou dar uma lida aqui. Maldição hereditária, à luz da Bíblia, o que é? Maldição hereditária, ela existe? Sim ou não? Existe. Maldição hereditária, ela acontece quando pais, filhos pecam. E o pecado traz uma maldição, seja presente ou de repente já ocorreu lá atrás, ou talvez estavam para acontecer e não vai acontecer depois desse culto hoje, porque vocês vão vencer. Se tem, vocês vão descobrir na pregação. No entanto, nem todos os problemas se resultam em uma maldição, amém? Nem todos os problemas são hereditários. Mas Jesus, ele veio para nos ensinar e nos libertar e quebrando toda a maldição e tirar de nós tudo que impede quando a gente se entrega para Ele, de corpo e alma e espírito. É quebrado esse mal. Só Jesus tem esse poder. Entendeu? Vamos lá. O que é uma maldição hereditária? Uma maldição hereditária é um problema que surge por causa do pecado da família. Da família. Todos herdamos várias características dos nossos pais, avós, cor, cabelo. Às vezes a pessoa fala, você anda igual fulano, igual cicrano. Tem coisas hereditárias que é bom, mas tem coisas que não é bom não. Entenderam? Aí vamos lá. Às vezes a pessoa fala do tamanho até do nariz. Às vezes fala do tamanho dos dedos dos seus pés. Olha, os teus pés todinho igual seu pai, igual sua mãe, igual seu avô, sua avó. Às vezes você não conheceu nem avô nem avó, mas alguém fala. É a mesma forma, podemos herdar algumas influências espirituais. Mas essa característica física, psicológicas, espirituais, não define tudo o que nós fazemos. Cada pessoa, ela é responsável por suas ações. Amém? Amém. Mas todos fomos afetados pela maldição hereditária. Desde Adão, que gerou
tendências em todos nós para pecar. Vamos lá em Romanos 5:12. Já começou por aí, amém? Hoje vai ser quebrada qualquer tipo de maldição hereditária que está na sua família. Romanos 5:12. Posso ler? Romanos 5, versículo 12. No título daqui da minha Bíblia fala assim, o pecado e a graça. 12 fala assim, portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vamos lá? Para me explicar isso direito para vocês, nos dias de hoje, atuais, você pode observar, tem mães que ela vai passando isso uma para outra, para filha, porque ela foi mãe solteira, não foi feliz. Muitas das vezes, cada filho é um pai. Ela teve essa história, a filha dela teve essa história, a irmã da outra irmã teve a mesma história. Ela vai ser vó, a filha tá indo no mesmo processo e não consegue nenhum êxito de felicidade. Porque já é um hereditário que vem da mãe e vai vindo, e vai vindo. E ela fica perguntando, por que será que ninguém da nossa família é feliz? Porque nós continuamos, nós, mães solteiras. Então, é um hereditário. Mas se ela buscar o Senhor, se entregar para Cristo, ela quebra essa maldição. Outro exemplo. Entenderam esse? Entenderam? Então vamos em outro. O pai sempre bateu na mãe. Ele casa, ele poderia pegar aquele exemplo e não fazer, concorda? Mas como é espiritual, é o pecado do um do outro, passa para os filhos. O filho casa e passa a espancar a esposa. Depois, aquela esposa tem um filho, dá de mamar, cria, cresce. Quando aquele pequenininho, aquele bebezinho é um rapaz, se relaciona, tem uma namorada, começa já a bater na namorada, chega nem ser esposa. É uma ira, é uma raiva, é um sentimento que ele não consegue entender. Aí ele fala, poxa, eu não era feliz de ver minha mãe apanhando. Mas por que eu tô tendo essa agressividade? E termina tendo um problema na família, emocional. Chega a um ponto de ficar até com medo de casar. Pavor da palavra casamento. Ela fica querendo só ficar. No relacionamento, ela procura, a maioria das pessoas lá fora, principalmente quem não conhece a palavra, ela só fica. Mas por que ela só fica? Porque ela já tem um trauma lá de trás. Um exemplo que não foi muito bom dentro de casa. Vamos lá. O exemplo de casa. A infância não foi boa. Mas não é que a pessoa é ruim. É porque é o pecado. Só acrescentar aqui rapidinho. Eu particularmente nunca baixei mulher nenhuma. Porque eu nunca vi ninguém bater na minha mãe. Sim. Nunca vi nenhum homem levantar a mão pra minha mãe. Pelo contrário, minha mãe me levantava a voz, a mão. Sim. Mas eu vou dar outro exemplo. Quando a mãe cria um filho sem um pai, certamente ele vai ter problemas emocionais.
vai ter bloqueios, porque a paternidade é muito importante. Então o que acontece? Aquele jovem pode até casar, mas ele não tem muita empatia para ser pai, porque ele não teve pai. Ele tem relacionamento mais com amizade, mulheres, numa empresa, no trabalho, até mesmo no dia a dia. Mas a parte quando fala de homem, quando fala homem, ele já fica com o pé. Ele procura nem ter muito relacionamento. Mas por quê? Por que não? Porque isso já desde a infância é um hereditário. Quem está entendendo? Vamos lá. Crianças que teve muita participação de várias pessoas. Vamos lá. A mãe foi criada com babá, com tia, com vó, com vizinho. Ela já fica com a mente meio sem muitas informações de família. Porque cada família tem uma forma de viver, convivência. Aí ela passa a ter uma filha, ela precisa trabalhar, o que ela faz? Deixa a filha com alguém, concorda? Para tomar conta. Aí, mas olha quantas babás vai passar na vida daquela filha. Ou quantas pessoas vai cuidar daquela filha. Olha quantos conselhos bons e conselhos não bons. Positivos e negativos. Essa criança vai ter uma mente muito, muito difícil. Não impossível. Se ela quiser mudar, ou ele pode mudar. Mas tem um hereditário que já vem da mãe. Porque a mãe teve que trabalhar por ser mãe solteira. E ela tá lidando melhor. Não é por mal, porque ela precisa trabalhar. Mas às vezes as pessoas que estão cuidando deixou a desejar. Ela viu coisas que não era para ver. Aprendeu o que não era para ter aprendido. E muitas das vezes passa a chamar um estranho de mãe e a própria mãe já não chama mais. Porque fica algo assim, ó, um conflito, fica uma divisão. Aí quando ela vai reclamar a mãe, aí a mãe fala assim: filha, não pode fazer isso. Ah, mas... Aí fala o nome da pessoa. Ela faz e ela diz que é certo. Porque ela tem mais convívio com a babá do que com a própria mãe. E a mãe já sofreu lá atrás, a filha vai sofrer, e quando a filha casar, vai passar por isso também. Só muda através da fé e crer na palavra de Deus e vir para uma reunião dessa de sexta-feira, reunião de quinta-feira, reunião da família, uma pregação que abre a sua mente. Porque não está perdido. Se você tem um hereditário na sua vida hoje, vai ser quebrada essa maldição. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Inácio? Eu só digo uma coisa para vocês. É igual quando um homem, ele foi maltratado em casa, com um padrasto. Ele passa a ter vários conflitos na cabeça dele. Então o que acontece? Quando ele pensa em ter uma família, ele já pensa só em ser mais infantil, ser mais criança, ser mais... Nunca quer envelhecer, porque foi muito maltratado. Para esconder o trauma. Para esconder o trauma. Eu não quero crescer, eu não quero ser adulto. Mas porque sofreu na mão de alguém. Mas sofreu mesmo. Às vezes verbalmente, não é bater não, verbalmente. Então se você tem esse trauma, guardou algo, abra o teu coração nesta noite, porque Deus vai te libertar. Vamos lá mais? Abra aí em Números 14, 18. Números 14, 18. Vocês estão conseguindo entender direitinho? Amém. Números 14, versículo 18. Vou falar algo aqui, antes de ler esse versículo, outro exemplo. O
pai teve problema de coração. Mas antes de ele saber que teve o problema de coração, ele começou a sentir primeiro os sintomas emocionais. Uma falta de ar, um desmaio do nada. Se a mãe acha que é qualquer coisa, aquilo ali no futuro, com o tempo, vai ficar uma coisa mais séria. Aí vem a história do coração grande, que é real. Depois passa a fazer aquele tratamento contínuo e sofre, tá? As pernas começam a ficar inchadas. Aí o pai teve, quando não é o pai, a mãe. Aí tem um filho, o filho passa a ter também. Depois do filho, vem o filho do filho. Às vezes não é nem filho, às vezes é uma pessoa que é muito estima, muito ligado, uma sobrinha. Parentesco, é parente, é sangue do sangue. Termina tendo o mesmo probleminha. Se a mãe ou o pai não ficar atento a isso, isso é um hereditário. E quando vai correr atrás, às vezes pode ser tarde demais. Tem coisas que nem o médico descobre porque é um hereditário. Já ouviu falar quando vai o médico fala assim, alguém da sua família tem câncer? Aí começa, sim, quem? Minha avó, mas quem? Minha tia, mas quem? A minha prima, mas quem? Então você tem que ficar fazendo sempre o exame, porque você já tem alguém na família, isso aí é um hereditário. Isso aí não é, eu tô dando exemplos, mas tem vários, é vasto. Tem pessoas que têm aquele problema na perna, que se chama... Elisipela. Não, não é isso não. Não. É um nome... Úlcera. É causada pelo mosquito. Isso. Aí você pode observar, e às vezes nem idade não, tá? Porque eu tratei de uma família que era uma pessoa, depois passou a ser a mãe, era a filha, a mãe, a prima, depois foi o sobrinho, depois foi o primo, um garoto novo, teve também, na perna. Deus cura. É um demônio. É espiritual, é hereditário. Tô explicando pra vocês que é hereditário. Aí o médico vai, passa injeção, pomada, passa sabonete, passa isso, passa aquilo. Melhora, mas não cura. Aí você pergunta... Só a fé. Você pergunta assim, pastor, é um mosquito. Mas pro mal entrar, ele tem que usar o quê? Alguma coisa. Alguma coisa física. Ele Espiritual precisa não é usar assim? um Precisa mosquito. usar? Como que pega o HIV? Hospedeiro. Eu pego o sangue assim e jogo no teu peito, né? Contaminado. Pega em você, né? Precisa ter o quê? Contato Físico. sangue com sangue. É assim que se pega HIV. Até uma tatuagem. Você sabia disso? Então, o mal, Pode pegar. ele entra através de um mosquito. Ele dá uma picada lá. Mas o mal entrou pelo contato. Tudo é contato. Já reparou quando você chega num ambiente, a pessoa é tão pesada, tu encosta nela, tu sente aquele negócio estranho? Aquela negridão? Uma presença É estranha. contato. Ou quando ela abre a boca, aquela coisa pesada, aquela sensação pesada. Quando a pessoa começa a abrir a boca, tu sente a malignidade nas palavras, a serpente, sabe, sutil. Eu vou ler sobre isso, isso é o final da pregação. Vamos lá? 14, 18? Amém. É muita coisa, meu Deus. Oh, Mas tá abrindo a mente de vocês, não tá? Amém. Isso que importa. Ivan, leia o versículo 18, fazendo um favor. 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. terceira e quarta. Tá vendo?
Ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta. Então quer dizer, geração em geração que ele trabalha. É igual quando uma pessoa falou assim pra mim, foi pouco tempo isso aí, me parou e falou: a senhora lembra, tia? O que eu mais temia sobreveio sobre a minha casa. Aí eu falei: o que você mais temia? Aí ele falou: as drogas. Porque meu avô era disso, meus tios eram disso, e agora eu tenho uma filha sendo usuária, de 14 anos. E já tá viciada, e eu não sabia. Me ajuda. Eu falei: vou lhe ajudar, mas você precisa voltar para os caminhos de Cristo, porque é a base fundamental. Buscar pela família, buscar por ela. Então, não tem essa, mas é inocente, é uma criança, 14 anos. Tá aqui na Bíblia, você acabou de ler. Mas se a pessoa buscar, Jesus pode ter misericórdia, ele perdoa, ele tira toda a culpa. Mas quando a pessoa passa a buscar ele de todo o seu coração, e Jesus liberta. Ele liberta, ele transforma. Eu digo uma coisa pra vocês. Um hereditário que foi bom, e eu reclamava muito lá na casa dos meus pais. Reclamava desde menina. Era alguém trabalhar com obra. Eu que lavava a roupa deles. Então começou pelo meu pai. Depois foi irmão. Aí depois que eu conheci ele, perguntei a profissão dele. Trabalhava com obra também, de construção civil. Mas é algo bom. Mas quando o hereditário é ruim, e quando o hereditário te traz dor, e quando o hereditário te traz trauma, e quando o hereditário te faz ter raiva, ódio de tudo e de todos, que você não consegue perdoar ninguém, porque o seu pai já tem ranço de ruindade. Eu conheço uma família, o hereditário começou pela mãe. A mãe foi esposa, mulher de bandido, bandidão mesmo. Depois formou família, engravidou. O filho cresceu. Foi 1, foi 2, foi 3. Quando ela foi se despertar que estava sofrendo com drogas, com perseguições, ela fugiu daquela situação. Ela não quis mais, mas pediu a Deus para guardar ela, para que o mal não matasse ela, cegasse todos os inimigos dela. Mas até hoje ela sofre agora buscando pelos filhos. Antes era ela que estava naquela situação, agora é todos os filhos dela. É um hereditário que traz dor. Qual é a mãe que vai ficar feliz com isso? Qual é o pai de família, um homem honesto que leva o pão de cada dia, vai ficar feliz com isso? É igual, eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma vez disseram assim, falaram assim pra mim: ô Rose, você já percebeu que os seus tios, a maioria tem problema com álcool? Eu tive várias perdas, tá? Com álcool. Primos. Bebia de tudo, batida, tudo isso. Mas eu nunca botei isso dentro de mim. Eu era menininha, pequenininha. Eu falava: não, eu nunca vou ser beberrona. Eu nunca vou, porque eu buscava meu pai na barraca. Graças a Deus, meu pai não faleceu de cirrose, mas muitos dos meus familiares morreram assim.
Muitos mesmo. Mas por quê? Tinham o quê? Tinham o quê? Uma maldição hereditária. Então, você que acha que é normal algo que você faz que... No fundo, todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. Até criança sabe. Eu sei o que é ter uma vida reta, eu sei o que é ter uma vida errada. Mas nós temos que aprender a tomar as decisões certas e viver pela fé. O que é viver pela fé? Enfrentar com unhas e dentes esse cão, com a sua fé, repreendendo, vindo, orando, sendo fiel a Deus. Na minha família você não vai ficar. Na minha mãe você não vai ficar. No meu pai não vai ficar. Tem pai que ele guarda algo há mais de 50 anos. E ele leva isso dentro do coração dele. Porque ele foi maltratado, ele passou necessidade. Às vezes os próprios pais botavam de castigo e deixavam ele sem comer. Aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Muitas das vezes guarda aquele trauma. Tem uns que não guarda não, faz pior com os filhos. Dá o troco. Eu tô dando exemplos básicos para não assim, ficar uma coisa muito pesada. Porque hoje você fala, porque você vê, tem crianças que ela fala assim: ah, eu tenho medo até de falar perto da minha mãe e do meu pai. Mas por quê? Já tá o mal trabalhando ali. Porque você não tem que ter medo do seu pai e de sua mãe. Você tem que ter respeito. Medo é algo maligno. Você tem que ter respeito. Você pode não concordar com algo que o seu pai e sua mãe estão falando, mas você pode sentar e conversar, não se fechar, não querer resolver do seu jeito. Porque se você está tentando agir com a força do braço, quem vai ser prejudicado é a própria pessoa. Porque a pessoa se isola, né? Fica isolado. Eu não quero ver cara de ninguém, não quero ouvir cara de ninguém, não quero ver, não quero fazer, eu quero tudo excluído, eu quero comer separado. Não sei nem por que eu tô falando isso, mas Deus sabe. Você vai ter problemas. Quando você formar família, alguém vai fazer isso contigo. Porque não tem coisa pior do que você rejeitar alguém que te ama. Ingratidão. Lá na frente alguém vai ser também com você. É a lei do retorno. Você plantou, você o quê? Plantou? É verdade. Eu digo pra vocês, eu nunca vi tantos casos hoje no 2023 de crianças e jovens revoltados. E às vezes não tem motivo não, porque é espiritual, tá? Às vezes ele fala bem do pai, da mãe, mas na mente dele, ele já formou um pensamento, se ele não querer buscar Cristo, ele vai gemer. De fazer só o mal. Mas não sabe ele que ele está fazendo mal para ele mesmo. Para ele próprio. E quando ele, ou ela, que está me ouvindo aqui, nesse áudio, vídeo, e vocês que estão aqui presentes, é muito mais fácil você pedir ajuda. É muito mais fácil você procurar ajuda do que você ficar querendo fazer algo para chamar a atenção, para encobrir o que você está sentindo. Tem pessoas que ela não é má. É igual na escola. O garoto é ruim mesmo, o garoto faz isso e faz isso. Pode ter certeza que tem um problema sério na família. Se você fazer uma visitinha lá, você vai ver a real que ele passa. Ou ele ou ela. Ninguém é ruim, gente. É fato. Mas tem hereditário que trabalha só no pensamento. Eu digo uma coisa pra você. Que eu cuidei de um senhor lá no... Não vou falar o nome do lugar, mas eu acredito que
Quem sabe quem eu sou, sabe que eu estive lá. O Senhor, Ele falou que maltratou tanto. Ele desrespeitou mãe. Olha só. Ele desrespeitou mãe. Não tinha sentimento com ele, não. Ele era cruel. Desrespeitou a madrinha. Desrespeitou a esposa. Ao ponto de estar ali naquele asilo. Ele disse que era ruim mesmo. Nada fazia ele parar. Ele gostava de fazer ruindade. Ele gostava de humilhar. Ele gostava de maltratar. Ele gostava de desobedecer. Ele gostava de irritar. Ele gostava de tirar a mãe dele do sério e as pessoas verem que a mãe dele era ruim e a mãe dele era boa. Ele contando isso chorando. Tentava se esconder, porque na verdade o problema estava dentro dele. Então ele falou assim pra mim: eu acho que Deus não vai me perdoar, não. Você sabe quantos anos esse homem tem? Tinha 92 anos. Deus deixou ele ficar até essa idade para ele se arrepender. Ele aceitou Jesus. Mas depois de ele ter falado a história dele, ele falou que não respeitava nada, nem muito menos Deus. Ele falou que foi criado com um militar. E esse militar foi um exemplo para ele de ruim. O que esse militar fez, que nem todo de militar é ruim não, tá? Essa pessoa que era padrasto dele. E ele levou 92 anos com isso dentro dele. Você imagina? É muito tempo guardando. Então não sejam igual esse homem de 92 anos guardando lixo dentro de vocês. O que não é bom, não deixa nem nascer. Não deixa nem entrar. E às vezes acontece de uma palavrinha, você sabia? Se você dá credibilidade àquela palavra, poxa, eu sou isso mesmo. Poxa, eu sou burro. Eu não vou mesmo aprender nada não. Ah, eu vou ter futuro não, vou até sair da escola. Isso aí é um espírito que trabalha na mente. Mas por quê? A maldição entrou também na palavra. A gente não está falando só de hereditar não, estamos falando de maldição também. Alguém disse pra você que você não vai chegar a lugar nenhum. Alguém disse pra você que você não vai ter família. Talvez até sua própria mãe. Que você não vai casar. Que você não vai ter família, não vai ser feliz. Mas por quê? Porque tem um hereditário nela. Ela não foi. Tem mães e pais, por não ter sido feliz e não é, ele termina prendendo tantos filhos. Exatamente. Que não deixa os filhos desenvolverem. Não tive, também eles não vão ter. Então isso é uma maldição. Também. Então o que acontece? Como é que a gente vai vencer isso? Missionária Rose e pastor Ivanildo. Através da fé. Porque toda maldição sem causa, né, Ivanildo? Ela não se cumpre. Ela não se cumpre. Está na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira e fiel e bem esclarecida. Hoje nós estamos aprendendo tudo na Bíblia, isso. Eu estou falando de fatos que aconteceram para abrir a mente de vocês. Esses exemplos que eu dei aqui, tudo foi história real. Que eu falei aqui, só não falei nomes. Mas foi histórias reais. Então, vamos ler também lá agora, em Romanos 5:15. Romanos 5, versículo 15. Terminar eu falo. Posso ler? Versículo 15.
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem, não, pela ofensa de um morreram muitos, e muito mais a graça de Deus é dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Leia novamente, pastor, para eles entenderem. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um Adão morreram muitos, mas a graça de Deus é o dom, o dom da graça é que de um só homem, Jesus, abundou sobre muitos, ou soube, libertou da maldição. Abre lá a tua Bíblia, lá em Apocalipse, para que a gente possa concretizar a visão. Apocalipse 12, versículo 7. Ivan, passa o rodo. Calma aí. E depois, vocês querendo toda essa escrita, que não vai dar para ler tudo, falando da maldição hereditária, tá no blog do pastor. Vou colocar lá no grupo para vocês depois entrarem, tá? Para vocês lerem sobre maldição hereditária. Tá lá no blog Espaço da Alma. 17. Espaço da alma. 12, 17. Lê aí, para a gente poder ter uma visão Apocalipse 12. se fomos libertos ou não fomos das maldições hereditárias. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vou repetir. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Continua. Continua? Continua. No 13? No 13? Versículo. Não, agora é capítulo. Vai até o versículo 11. Capítulo 12, 7 até o 11. Ah, 7. É, entendeu? 12. Também tem sentido. Também tem, mas não é esse não. É 7. 7 até o 11? 12, 7 e 11. Tá. Tem 17. É o dente. Vamos lá, 12, 7 até o 11. Vai lá, 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Número. 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia. E não amaram as suas vidas até É a morte. Amém? Vamos lá. 7. Então estourou a guerra no céu. Aonde que é o céu? Hã? É na tua mente. Você tem que entender, não tem mais guerra lá não. A guerra não tá lá, tá na tua mente. Quando vem aquele desejo que não pode, quando vem aquela vontade de brigar, quando vem aquela vontade de desobedecer, quando vem aquela vontade de se masturbar, quando vem aquela vontade de se prostituir,
Quando vem aquela vontade que não pode, sabe que não pode. Pegou a visão, não pegou a visão? Eu não posso falar no meio do áudio vídeo, porque o trechinho do início eu tenho que cortar. Então, você tem que ter cuidado, porque essa é a guerra. A guerra da Eva foi aonde? Foi na cabeça dela e nos olhos dela. Aí a Bíblia diz o que aqui? Houve guerra no céu, ou seja, na tua mente. Miguel e os seus anjos. Deus designou para você o que? Para te ajudar? Conservos. Você sabe o que é conservos? Pessoas que te auxiliam. Tem o pastor, a missionária e tem quem? Os conservos, que são os colaboradores que nos ajudam. Ou não é? Sozinho eu faço alguma coisa aqui? Não. Sozinho tu faz alguma coisa na tua casa? Tu não precisa do teu filho? Para lavar uma louça? Para passar um pano no chão? Para tomar conta da criança? Para poder pagar uma conta? Para poder resolver um assunto no banco? São conservos seus. Então a Bíblia diz o quê? Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Quem é o dragão, pastor? É a antiga serpente. É o antigo desejo. Problema. O antigo desejo, ele sempre vai vir. Sua fraqueza. Sempre vai vir bater a porta. Olha, eu tô aqui. Você lembra daquela passagem que Cristo falou assim? Ele é tirado, o demônio é tirado, ele fica andando por lugares o quê? Árido, ou seja, sem água, sem vida. Ele diz consigo mesmo: vou voltar à minha antiga casa. Se eu encontrar ela deprimida, se eu encontrar ela em pecado, se eu encontrar ela suja, eu vou botar a depressão de novo. Eu vou botar o medo de novo. Eu vou botar o desejo de se prostituir de novo. Eu vou botar o desejo de masturbação de novo. Eu vou botar o desejo de ver pornografia de novo. Eu vou botar raiva dentro. Para ele responder à mãe. Para ele não querer ir mais pro colégio. Para ele não fazer os deveres de casa. Para eles ficar falando pros amiguinhos que vêm aqui no 3 e 1. Para não vir implicando com os amiguinhos. É o mal. Essa é a antiga serpente. Esse é o antigo problema que Jesus está combatendo. Uma maldição hereditária é o quê? Vamos lá, inteligente, todo mundo racional. Não é um problema antigo na linguagem de hoje? Uma serpente antiga. Maldição antiga, hereditária, ou seja, vem das 4 gerações. Pô, mas tinha alguém lá na minha família assim? Talvez tinha. Talvez. Pô, meu primo, lá do tempo da minha avó, da minha bisavó, era assim. Talvez era. E esse demônio, ele quer perpetuar na nossa família. E nós fazemos o que esse desgraçado? Nós mete fogo nele. Quando tu fala assim, tu tá queimado, desgraçado. É até engraçado. Mas quem tá sofrendo é você. Perturbação, falta de não dormir, desejo de se prostituir, desejo de se masturbar, pensando em outro homem, mulher pensando em outra mulher. Não é eu. Não é eu. Então é engraçadozinho, é bonitinho. Mas isso aqui é uma guerra que nós estamos enfrentando, que a Bíblia diz. A maneira de falar é até engraçadozinho. Mas quem está sofrendo é tu, meu amigo. Aí Jesus, ele diz o que aqui, ó? Apocalipse. É o livro da revelação, tá? É o último livro da Bíblia. Aí diz assim, ó: também o dragão e os seus demônios, os seus anjos lutaram. Ou seja, ele vai dar mole para tu? Não. Tu mete fogo nele, mas ele vai fugir. Ele vai te enfrentar. Mas a Bíblia diz o quê? Resistir o pensamento ruim, que ele vai embora. Resistir o desejo do pecado, que ele vai embora. Resistir a maldição hereditária, que ela some da tua vida. Resistir o diabo, ele fugirá. Mas ela some definitivamente. Ela fica pairando por aí. Quando ela encontrar você fraco, novamente ela entra dentro de você. É só deixar de buscar. Aí você usa uma camisinha assim, ó, né? Uma asinha de anjo. Tô brincando contigo.
Aí diz assim, ó, mas tem que descontrair, né? Porque foi muito pesado. No 8, mas não conseguiram sair vitorioso e não havia mais lugar para eles no céu. Olha para mim, não há mais lugar para o diabo aonde? No céu. Na tua cabeça, não é no céu não, na tua cabeça agora. É quando você quer atrapalhar a causa da família. Como, pastor? Desobedecendo teu pai, tua mãe, falando mal da tua mãe, falando mal do teu pai. A Bíblia diz o quê? Que teria pouco tempo de vida quem assim age. Ou não é? Não é? Aí diz mais assim, ó, no 9, e foi expulso o dragão. Lê pra mim aí, Ivan, quem é o outro? No 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente Bom. chamada Diabo. Antiga serpente. O que é antiga serpente? É um problema antigo. É um desejo antigo. Ninguém sabe desse desejo que perpetua na tua cabeça. Ninguém sabe desse desejo que você tem. Nem teu pai, nem tua mãe. Mas tá aí. Você luta contra ele com a força dos teus braços. Mas se você não lutar com ele, através do poder do Espírito Santo com Jesus, ele vai se manifestar. E vai ser uma grande vergonha. Ou não é? Não é quando um escândalo estoura? Então lute, meu amigo. Jesus não te trouxe aqui para brincar. Até mesmo essa pessoa que está me ouvindo aqui na vídeo áudio. O discurso é pesado, mas é necessário. Se eu der papinha para vocês, eu vou tratar vocês como criança. Então eu tenho que dar para vocês o quê? Um mocotó. Espiritual. Não é verdade? Uma palavra mais robusta, uma direção mais clara. Porque se eu ficar dando voltinho, ó, lá, gesto, é melhor ser direto. Porque de nosso Deus, ele é de poucas palavras e direto. Aí diz assim, ó, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. O mundo é o que eu já ensinei para vocês? É o coração que é corrupto. O mundo está aqui, ó. Seduzido com sentimentos. Não é aqui que está o mundo? O mundo não está lá fora. Lá fora é uma terra, é a terra. O mundo está aqui. Se não existisse nada... Por que o mundo não é Marte? Hã? Por que o mundo não é Júpiter? Por que o mundo não é Saturno? O mundo não é a terra que Jesus está falando. Jesus nunca pregou contra a terra. A terra não te dá problema. Que problema que a terra te dá? A terra te dá comida quando você planta. A terra te dá casa. A terra te dá cadeira. Que você trabalha, ganha dinheiro, criando alguma coisa da terra, e você tem uma cadeira para poder falar com o povo. A terra te dá papel. Como é o nome disso aqui? Papel, árvore, para poder você fazer a Bíblia. Celulose. Você está entendendo? Então, este é o sedutor do mundo, é o desejo. Aí diz assim, ele foi atirado para a terra. Ele foi atirado para a terra, ou seja, quantas vezes ele não vem no teu pensamento, no meu pensamento? Você está lá fazendo muito bem um trabalhozinho, daqui a pouco parece aquela, do nada, puf! Não é? Já mostrei até pra Rosa, aí, olha, puf! Abriu. A imagem do cão. A imagem do capeta. Você sabe qual é a imagem do capeta que eu tô falando, né? Pornografia. Aí você sem querer clica em um. Começa a dar. Não é link não, é para poder liberar um link para você baixar alguma coisa. Quando você baixa o negócio que você precisa, você está abrindo a porta do teu computador, do teu celular para mostrar o quê? As nojeiras da internet. É tudo camuflado. Aí você tem que ir lá de novo fazer o quê? Bloquear. É por isso que você tem que chegar no navegador e clicar.
bloquear pornografia. Aí quando tu tenta, aí até dá uma parecidazinha, some de novo. Aí quando tu tenta, mas mesmo assim, quando você não tem isso lá, sempre tem um filho do capeta que quer te mandar alguma coisa. Sempre tem um capeta, né? Pra mandar uma mensagem dele pra você. Eu não mando as minhas mensagens pra vocês? Evangeliza. Eu acho que o filho do cão não manda, não? Manda. Evangeliza também. Claro que evangeliza. Aí diz assim, ó. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quem está atuando aqui no planeta Terra? Os anjos do mal. Para poder persuadir você, seduzir você, Fazer o que é ruim. desobedecer. Aí diz mais assim, ó. No 10. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando. A voz era o quê? Olha para mim. Sai, diabo. Sai. Sai da minha mente. É? Sai da minha mente, desgraçado! Você quer fazer eu pecar, quer fazer eu mentir, quer fazer eu desobedecer meu pai, minha mãe, meu irmão, meu patrão, o meu pastor, a minha missionária. É assim. Fala assim com teu filho. Vai, filho. Vai pro colégio. Não foi assim hoje, Mael? Vai, meu filho. Meu amigo, foi nos gritos. Vai agora! Foi ou não foi? Foi. Porque senão ficava em casa. Tem que ser com autoridade. Se você, pai e mãe, não usar a sua autoridade, o teu filho usa ela contra você. Deixa ele ficar chateado. Deixa ele ficar aborrecido. Tem que usar a autoridade. Quando ele tiver a casa dele, ele vai usar a autoridade dele lá também. Ou não vai? Não é verdade? Os filhos ele tem que viver aos 35 anos debaixo do teto do pai, não é verdade? Não. Depende. Tem filho aí que tá com 50. Mas isso é só para poder descontrair, tá? O filho ele vive o tempo que tem que viver, 50, 60, isso aí é relativo, tá? Os meus que quiseram fazer história cedo, louvado seja Deus. Aí diz assim, ó. Ó, no versículo 10 ainda. Agora a salvação, o poder do reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Foi expulso da sua mente o acusador de nossos irmãos. O mesmo que acusava de dia e de noite. Então ele trabalha de dia, até quando você está dormindo, já vem aquele sono estranho. Já lembra? Já se ligou? Aquele pesadelo terrível, um monstro, sabe? Aquela coisa horrível. Quer falar e não consegue. Quer se libertar daquilo e não consegue. É o mal. É esse espírito. É por isso que eu ensino vocês a brigar com ele. Eu vou ensinar vocês a brigar com ele até dormindo. Não é assim, minha filha? A gente parte pra cima, não parte? Mesmo dormindo, eu desenvolvi uma fórmula de guerrear. E grita. Sai, queima, meu Deus, queima mesmo dormindo. Por quê? Porque a tua mente ela tá viva quando você tá dormindo. O corpo pode estar paralisado, mas a mente está o quê? Então, quem é que te ensina a lutar? O Espírito de Deus. Ele te dá ânimo. Aí quando você vence esse mal, aí já não vem mais, já não faz mais diferença. Aparece um algo obsceno lá, não te atrai mais, te faz mal. Sabe, já comeu uma comida podre? Quem já comeu alguma coisa estragada? O pecado vai passar a fazer... Já não vai fazer mais sentido para você. Quando você querer botar uma bebida na boca, que isso? Quando tu querer fumar um cigarro, quando você quiser fazer uma fofoca, você não, a pessoa vir falar, que isso, fulano? Isso não é pra mim, não. Você vai se incomodar, você vai se sentir mal. Por quê? Porque você está se aproximando mais da luz do que das trevas. Aí diz lá no versículo 11, eles, vocês, está falando de vocês aqui, eles o venceram pelo sangue
sangue de quem? De Cristo. Do Cordeiro, e por causa da palavra que o pastor está pregando. É a palavra do testemunho que eu estou pregando para você. Eu só estou aumentando alguma coisa. Eu não estou aumentando o que está na Bíblia. Eu só delegando algumas informações. Por causa da palavra do testemunho que deram mesmo diante da morte. Não amaram a própria vida. O que é? Deram mesmo diante da morte. Ó Senhor, eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado por dinheiro. Eu estou sendo tentado por mulher. Eu estou sendo tentado por outras coisas. Eu quero ajuda. Eles dão testemunho para Jesus. O que é dar testemunho? É se expor. Se você não se expõe, tu vai ficar sofrendo sozinho. Tu vai ficar gemendo sozinho, deprimido sozinho, sofrendo uma batalha tão grande sozinho. Sozinho ninguém faz nada. Deus faz alguma coisa sozinho? Jesus faz alguma coisa sozinho? O Espírito Santo faz alguma coisa sozinho? Ele não precisa do pastor Ivanildo aqui para falar, da missionária Rose e de vocês, quando vocês estiverem prontos. Se você não fala, você perde. Amém? Na hora da oração, vamos falar com Cristo. Você vai falar para Deus agora qual é o teu problema. Agora, se o teu negócio é complicado de se falar, Fala na mente. pegou a visão? Eu não preciso que ninguém saiba da minha intimidade, do meu problema. Deus sabe que agora você Fala aqui, ó. Amém? Fala para Deus, Deus, é isso. Eu preciso de ajuda. Pegou a visão? Vamos ficar de Vamos lá. Que é isso? Misericórdia.